Vamos voltando, gente. Tinha caído lá, mas a gente vai retornar aqui. Bora que tem muita coisa pra gente falar, ó. Já vi que esse negócio de mudar de Wi-Fi pra 4G é que o meu, eu faço todas as lives com vocês, eu faço pelo meu 4G, porque o Wi-Fi aqui de casa é ruim aonde eu tô, nesse quarto aqui. Mas o meu 4G dá jeito. Ó, Vanessa, quero 65 pessoas aqui de volta. O pessoal vai voltar. Quem tava aqui há 2 minutos atrás estava comprometido. Vamos aguardar a doutora Karen. Então, gente, vamos conversar enquanto a doutora Karen não aparece. Era isso, assim, a pessoa lá comentou do nome do curso. Nada a ver, achei, né, bem conveniente, mas acontece. Né, o meu colega e meu aluno que divulgou ali no nosso grupo, na nossa comunidade, ele falou, olha, tô compartilhando para que vocês saibam que, cara, assim, ó, prego que se destaca, leva martelada. Não tem. Dentro do DNA, lá em marketing jurídico, no módulo 4 a gente vai aprender muita coisa e vocês vão perceber que à medida do tempo, a doutora Karine não apareceu ainda, tá? Por isso que eu tô falando. Na medida que o tempo vai passando, vocês vão crescendo, vão se destacando, né? Vai ter gente de tudo que tipo pra criticar. A pessoa nunca construiu nada, ela nem sabe do que se trata, nunca viu você na vida, mas ela vai criticar. Não sabe a sua história, não te conhece e vem cheio de crítica. Mas acontece. Vamos lá, a doutora Karen mandou aqui. Vamos ver se vai dar certo. Oi, agora eu te ouço. Gente, que estranho! Eu tava falando aqui sozinha, tava tudo normal, parecia. Tu tava normal pra mim, eu tava falando. Mas você conseguiu me ouvir a hora que eu falei que eu não tava te ouvindo? Aham, que você ia Ah, tá. desligar. Não, eu te ouvi até o momento que você falou ali, um monte de coisa importante. Aí eu fui pra te fazer uma pergunta, daí eu sugeri pra você trocar pro 4G, porque tava travando já o Wi-Fi. Daí depois disso que interrompeu tudo. Mas, ó, Poxa, você quer enfim. começar de novo? Eu não sei, Fala pode aí. ser. Eu sou. Fala brevemente, Karen, Aham, quem é sim, a Karen hoje? sim. E daí nós voltamos para sua história da Karen lá de 19 anos atrás, porque tem uma pergunta muito essencial que eu preciso te fazer sobre a Karen de 19 anos atrás. Tá. Quem é a Então, a, Karen hoje? a Situa o Karen hoje, pessoal aí. a Karen hoje, em relação às minhas competências e habilidades, são quase as mesmas. Eu apenas desenvolvi mais elas, mas a Karen é a mesma. A Karen é a mesma garra, a mesma emoção, a mesma dedicação. Então, a Karen iniciante, a Karen hoje com uma larga experiência, pelo menos canseira, olheira, ruguinhas, né? Então, o tempo vem com tudo junto. É, esses itens que eu acabei de mencionar continua a mesma, eu não mudei muito, a Karen não mudou muito. Mas a Karen, hoje em dia, é uma gestora jurídica, algo que foi planejado há muitos anos atrás. Então, eu sou gestora jurídica do maior escritório de advocacia empresarial da América Latina. Então, faço administração de duas filiais, a filial do Amazonas e a filial de Roraima. Tem uma equipe maravilhosa, que tem vários aqui, pelo que eu vi que estava entrando. Então, hoje em dia, eu sou uma pessoa que faz o O que pessoal ama. da equipe do escritório tá aqui? Vários, vários, Oi, vários, gente, vários. prazer. Que Gente, bom. Fico Camila, eles feliz de são o tê-los aqui. máximo. Eles são o máximo. Eles já começaram a te seguir. Ó, a Claudine Klein, que está ali, minha sócia. Que Bruna, legal. Camila, Grace. Nossa, minha equipe está toda aqui. Eu amo esses meus liderados aí, gente do céu. Tá, vamos lá. Aí a Karen formou, então, com 21 anos, foi para uma cidade do interior, saiu de uma do interior, foi para outra, assumiu a prefeitura, juntamente com a prefeitura, a Defensoria Pública, os juizados especiais e, em paralelo, o escritório em sociedade, então, com o meu pai, advogado também de formação, mas que não atuava até então, que disse que o sonho da vida dele era ser estagiário da Karen, porque ele tinha certeza que a Karen seria uma advogada renomada e blá, 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 né? Porque pai sempre quer isso da gente, né? Então, a gente optou em fazer a sociedade por conta da quantidade de pessoas
que nos procuravam por conta da prefeitura e tal. Então, a gente montou o escritório. O escritório era na nossa residência. Então, para quem está aqui, que acha que precisa de um lugar maravilhoso, com móveis de primeira linha, tudo bonitinho, não. A gente montou embaixo, a nossa casa era um prédio de 2 andares. Então, em cima a gente morava e embaixo ele construiu, então, as salas do escritório. Começamos ali com um processo, que é o que eu sempre comento com todo mundo, a gente não começou gerindo milhões de Karen, processos. só um pouquinho. Desculpa te interromper. Quando você Sem fala a gente, você está falando você e seu pai? Eu e meu pai. Tá. Porque me deu, fiz uma leve confusão e na minha cabeça já tinha mais gente no meio. Então era você e seu pai te auxiliava, seu pai é advogado, porém não atuante, isso. Quando você se formou, ele veio, se prontificou a te ajudar. Entendi. Exatamente. E o que era da prefeitura que você comentou? Eu trabalhava, o meu primeiro ano de advocacia, quando eu me formei, eu trabalhei no departamento jurídico da prefeitura, assessoria jurídica da prefeitura. Ah, entendi. Aí nisso você sentiu que as pessoas... Era uma cidade pequena, né? E as pessoas começaram a te enxergar como referência e te procurar. Então você conseguia prospectar muito. Foi aí que tudo começou. É isso? Exatamente. Perfeito. Eu só preciso interromper um pouquinho para retomar, para que fique bem claro, assim, porque aqui tem alguns pontos importantes que a gente vai retomar ao longo da live. Tá bom? Sim, então é isso mesmo. É isso mesmo. O primeiro ano da minha advocacia foi no direito administrativo, direito público, licitações, pareceres para todos os munícipes. Então, qualquer solicitação que o munícipe faz para a prefeitura, passa pela assessoria jurídica. Então, eu trabalhava só com isso. E aí, eu recebi, então, uma proposta do prefeito para eu trabalhar com a Defensoria Pública ou o PROCON. Tinha a opção. A Defensoria Pública, nós iríamos trabalhar pela manhã com atendimentos ao público. Período da tarde, eu trabalharia no fórum, fazendo as milhares de audiências. E à noite, então, eu faria as petições dos dias seguintes que eu teria que distribuir. O PROCON... Assim? Não entendi essa história da Defensoria Pública. Então, não tinha concurso público? Era um cargo comissionado? Sim. Interior do estado não era concurso público, era cargo comissionado. Estamos falando de 19 anos atrás, né? Exatamente. Esse detalhe. Você olha pra minha carinha assim, né? A gente tá falando de quase 20 anos atrás, né? Tem gente aqui que não tinha nem nascido, né? Pois é. Quem aí então, tá nos 18 anos. Exatamente, exatamente. Mas escuta, calma aí. Então tinha um escritório lá, que era na casa de vocês, no prédio. Em paralelo. Tinha a demanda da Defensoria Pública e tudo aconteceu ao mesmo tempo. Ok. Exatamente. Tá, tô entendendo. Tô entendendo. Nesse mesmo espaço de tempo, nesse mesmo período, eu trabalhei também como conciliadora, 2 vezes na semana. Muita informação. Eu só tô falando que é muita informação, então vamos aos poucos. Sabe por quê? Porque tá dando muita diferença a internet, então fica bem difícil a gente seguir, né? A ordem, assim. Eu falo, depois de muitos segundos é que eu vejo a tua fala, tá muito estranho. Mas enfim, vamos continuar, tudo vai dar certo. Sim. Deus está conosco, né? Amém. Amém. O tempo todo. O tempo todo. E aí, Camila, nesses mesmos 4 anos, várias outras coisas foram realizadas nesses anos. Então, eu fiz as pós-graduações também nesses mesmos 4 anos. Eu fiz escola da magistratura também nesses mesmos 4 anos. O escritório foi em paralelo nesses mesmos 4 anos. Então, toda a minha vida de iniciante, nos primeiros 5 anos da advocacia, foram em Pato Branco, morando com os meus pais, assim como você e vários outros aqui, né? Então, residindo na casa dos meus pais, solteira, trabalhando algumas quadras da minha residência.
com nenhuma despesa de escritório, é bom dizer, porque às vezes as pessoas pensam que você está gastando, né? E com despesa de aluguel e luz, não tinha, então essa era na minha casa, meu pai me deu, então eu tive um escritório de presente quando eu me formei, que era, vamos dar uma sala, vamos sentar com você e a gente está aqui junto. Então, eu não tinha essa despesa inicial. Qualquer renda que eu obtivesse naquele momento seria exclusivamente para os meus estudos. Isso ficou sempre muito claro para o meu pai, a quem eu agradeço eternamente, porque eu pude utilizar toda a minha renda para me dedicar para os meus estudos, que era algo que eu imaginava que fosse a solução. E eu acho que é a solução de toda a advocacia, e não só, e sim de todas as pessoas. A educação, o estudo, o conhecimento, né? Então, eu realizei todas essas atividades ao mesmo tempo. Tanto Cara, atendimento... Pode falar. sobre isso, vou te interromper aqui, porque aqui tem um ponto muito importante. Você atuava praticamente sozinha. Você tinha o apoio do seu pai ali, né? Como era? Conta pra gente. Como era? Porque hoje você me contou e eu achei brilhante. O atendimento ao cliente, o fechamento com o cliente, tua rotina de trabalho e a entrega desse trabalho para o cliente. Você fazia tudo isso. Hoje, no Nelson Williams, no escritório Nelson Williams, tem alguém, tem o cara do comercial, que é quem faz o networking, que é quem traz cliente, prospecta, ele é mais de relacionamento, enfim, ele sabe vender. Tem a pessoa que só cuida já da parte depois que o contrato foi fechado, que é o seu caso hoje, né? O contrato já está assinado, já tem o contrato de prestação de serviço, de honorário, tudo bem certinho, chegou o trabalho na sua mão, você vai cuidar agora do que precisa para que aquele serviço seja executado pelos seus associados, né? Mas naquela época não tinha nada disso, era tipo você e pronto, se vira aí. Como que você fazia? Você falou, eu vou deixar você falar, mas você falou, lembra da nossa conversa mais cedo? Você Lembro, falou que com você certeza. fez algo muito inteligente, gente. Escutem isso, levem para a vida de vocês. Quando eu falo que a gestão jurídica ela está na minha veia desde sempre, e hoje se fala nisso, Cami, o primeiro MBA de gestão jurídica do país foi o ano passado, onde eu Nossa, que participei. absurdo isso aí. Onde eu participei. E há 19 anos atrás, eu sozinha, com a minha forma de agir, eu estabeleci uma forma de fazer a gestão. Então, assim, eu precisava atender o cliente, eu precisava saber qual é a temática que eu ia tratar com ele, eu precisava ter agilidade, porque eu atendia 17 pessoas numa manhã. Então, eu tinha Cara, poucos minutos de conversa com cada pessoa, eu tinha que extrair o máximo daquele cliente, e eu acho isso fundamental para todos que estão aqui. Advogado autônomo, advogado de pessoa física ou advogado de pessoa jurídica, foco no cliente. Sempre. não Não importa se é PJ ou importa. PJ. E não importa se o teu cliente é milionário ou é o lixeiro. Não importa. Ele é um ser humano, Perfeito. ele está com um problema e você tem que resolver o problema dele. Eu chego até a arrepiar quando eu falo que eu atendia 17 pessoas carentes por manhã, cada um com a sua história. Eu precisava entender aquilo. Então, quando eu assumi a vaga, a defensoria, era só direito de família, diferente de hoje, né? Que tem o criminal também e tal na defensoria. Na minha época, era só a área de família. Só que, para mim, naquele momento, a área de família era estranha. Eu estava há um ano formada e nesse um ano eu tratei de direito administrativo, público, licitação, nada a ver com audiência, nada a ver com fórum, nada a ver com o atendimento de cliente, totalmente diferente. Então, para mim, naquele dia, veio um desafio que era tremendo. Como assim? Eu vou sair do que eu estou fazendo hoje, nessa formatação bonitinha, no ar-condicionado, dentro da prefeitura, só pensando, só redigindo pareceres. No dia seguinte, eu estaria num órgão público, sentado, ouvindo pessoas, várias, uma fila enorme de pessoas. Você tinha que entender tudo da área de família, porque a tua resposta é ali, ó, na hora. Assim como qualquer advogado que está aqui, quando ele vai atender o cliente, ele não pode falar, pera só um minutinho que eu vou me lembrar lá da aula da professora Camila, para ver se a gente... Você Sim. não Me pode. perguntaram esses dias na caixinha.
Ah, eu devo saber tudo na ponta da língua, na reunião, no atendimento do cliente, mas é claro. O Em cliente pergunta, tem tese, que responder. Em tese, o que você vai se disponibilizar a fazer ali, se você ficar conhecido para que você faz aquilo, você tem sim que saber aquilo. Então, como eu tinha esse receio de sair do administrativo e vou pro família, o que eu fiz, Cami? Eu tirei umas 2 ou 3 noites, a mãe deve estar lembrando aí, meu pai também, tá todo mundo aí. Era aí Tirei, que eu queria chegar. Fala pro pessoal. tirei umas 2 ou 3 noites antes da data que eu assumiria essa vaga para estudar a área de família. Então, eu estudei todos os as possíveis ações que eu poderia entrar na área de família, porque eu não fazia ideia qual seria o problema do cliente que estaria sentado ali na minha frente. E eu, jovem, carinha de menina, hoje eu tenho 42, eu tinha 21 anos. Então, aquela cara de menina, como você vai passar aquela segurança, aquela impressão de que você realmente conhece do assunto? Com Por mais que conhecimento. tem que passar conhecimento naquela hora. Você passa a Ou você... autoridade na hora que você abre a boca. Gente, olha a minha cara. A pessoa me vê na rua, ela acha que é na hora do Exatamente. vamos ver ali que você mostra para o que você vê. Exatamente. Então, qual foi a minha estratégia, né? Porque toda vida você lida com estratégia. Eu pensei, bom, se a minha carinha de menina, como a Cami falou agora, eu preciso chegar lá e arrasar. Eu não tenho segunda opção. Outra, eu não tenho tempo para mostrar que eu sou boa. Eu tenho minutos para mostrar que eu sou boa naquilo que eu estou fazendo. Então, eu passei noites e noites antes da data, estudando todas as opções e montando uma peça, uma petição de cada ação que eu poderia ser demandada. Eu não fazia ideia do que era, óbvio, então eu estudei e montei e deixei a petição semi-pronta de cada área. Além de ter essa petição pronta lá no meu pendrive, na época era disquete. Ai, que vergonha falar isso, Nossa, Mila. eu tenho uns Ah, disquetes aqui em casa. Não tem que enfim, ter vergonha. aí eu e meus disquetinhos, né? Então eu salvei todas as minhas peças lá no meu disquete. Elaborei um questionário, Cami. E eu acho muito importante falar isso agora, porque eu converso com advogados iniciantes que falam o seguinte: meu Deus, eu não sei nem o que pedir para o meu cliente. Quando o Tem que cliente ter um fala assim, checklist, né? Você montou na época uma ficha com isso que eu tudo ia falar aquilo que agora. deveria ser perguntado, Isso que eu ia falar solicitado. agora, exatamente. O advogado, ele muitas vezes, pelo fato dele ser iniciante, dele estar começando, de ser tudo novo, ele não tem muita noção nem do que ele deve pedir para o cliente. O cliente, sim, doutor, e aí? Quais os documentos eu preciso? Aí você não sabe que tipo de ação você tem que montar, como você vai saber os documentos que você tem que pedir para ele? Só que eu não. Eu já tinha estudado as teses, eu já sabia o que eu tinha que pedir e eu sabia o que precisava. Então, eu já estava com a lista de documentos, ok. Então, eu montei uma ficha, porque eu sou muito organizada, Cami, graças a Deus, esse é um Esperta, né? destaque. Esse é um destaque meu. Eu organizei uma ficha de questionamento para o cliente. Então, eu tinha uma ficha, tinha o timbrezinho do meu nome, os dados do cliente, o resumo da ação, aquelas perguntas bem objetivas que eu sabia que eu precisava para montar ela. E aí, a cliente recepcionada ali, em 2 minutos eu já sabia qual era a demanda dele, só pela historinha dele, porque eu tinha estudado muito sobre isso, né? Então, eu sabia pela historinha dele. A ficha eu já deixava com a secretária lá na frente. Quando ele vinha agendar, ele já respondia aos questionamentos dela. Já tinha relação de documentos. Ela colocava tudo e quando chegava para eu atender ele, o atendimento poderia demorar 5, 10 ou 15 minutos. Era só para detalhes. Então, o que foi interessante, o feedback deles, Cami. Se fosse uma pergunta, você está falando da defensoria ou do escritório? Que Eu era estou no falando da prédio lá. defensoria, que era de manhã. A defensoria era de manhã. Então, eu Você entregava, utilizava essa técnica nos dois lugares. Isso? óbvio, nos 2 lugares. Ah, tá. Aham. Estão entendendo aí, né, Sim. pessoal? Eu quis falar primeiro da defensoria por conta da demanda ser maior diária, né? Então, o desafio seria Aham. maior Nossa, do que no escritório. essencial.
né? Uhum. Então, assim, quando eu entrei lá, não tinha a fila de atendimentos, então não tinha uma agenda fixa, não se sabia quando a pessoa ia ser atendida, então ficava assim, uma fila gigantesca na rua mesmo, assim e tal. E aí eu mudei tudo isso. Eu falei, não, peraí, a gente precisa respeitar o ser humano. Eu sou ser humano, eu amo trabalhar com desenvolvimento humano, eu amo pessoas, e eu acho que a gente precisa valorizar isso independentemente do cargo, da posição, do dinheiro, de qualquer Perfeito. coisa. Então, quando eu cheguei Já primeiro entenderam, dia, né, Cami, pessoal? Por que a doutora Karen é minha convidada? obrigada. Quando eu cheguei lá, que eu vi aquela fila gigantesca, eu já me arrepiei e falei, nossa, não pode ser assim, de jeito nenhum. Então, o que eu fiz? Eu organizei a agenda para atender o máximo de pessoas possíveis naquela manhã. E aí a secretária ia fazendo a agenda todo dia. Ele pegou aquela fila de 80 pessoas e foi distribuindo na agenda todos os dias, todo mês. Acabou o mês? Próximo mês. Acabou o mês? Próximo mês. Todos ficaram alocados, Cami. Todos sabiam o dia e a hora que eles iriam ser atendidos por mim. Isso já fez com que eles se sentissem humanos. Não, peraí, ela está me respeitando. Claro. Não importa que é de graça, não importa se é defensoria, ela vai tratar de mim especificamente. Quando chegava no dia, já tinha aquela ficha padronizada. O cliente não demorava, não esperava. Quando ele chegava para mim, ele já tinha repassado todos os básicos, os dados básicos. E aí eu dava atenção para ele, para saber os detalhes que ele queria me contar, porque ele queria me contar. Todo Sim. cliente que vai chegar, seja o cliente... E geralmente eles estão sob emoção. Então, a Sempre. pessoa está aí com... Ela precisa dizer, ela precisa dos detalhes. Ela vai se sentir muito mais acolhida. Ela vai embora sabendo que os detalhes foram colocados no colo da pessoa certa, da pessoa que vai resolver o problema. Ponto. Isso aí, falou tudo, é exatamente isso. Por isso que eu volto a falar do foco no cliente. Foco no cliente, sucesso absoluto. Então tá. Aí, na hora do atendimento, você dava aquela atenção que todos aqueles dados que você já tinha era para a tua petição inicial. Ponto. O que você estava fazendo ali era ouvindo que era aquilo que ele precisava. Então ele me passava os detalhes e aí eu digo que cada peça é uma peça. E eu falo isso também hoje em dia, onde a gente trabalha com mais de 100 advogados, que a gente trabalha com um contencioso de volume, com peças que teoricamente poderiam ser repetidas. E eu falo, não, cada Não. cliente, cada caso, cada extrato na conta corrente é uma. Então, ali Falamos mesma sobre isso coisa. hoje. Então. A separação deles era sempre a mesma coisa, assim, a historinha, né? Mas ele queria pinceladas dele naquela ação. Então, esse formato de atendimento com o cliente que eu sugiro que todo mundo faça, que entenda o teu cliente, sabe? Se prepare para atender ele. Ponto focal, se prepare para atender ele. E aí, você tendo a peça correspondente, tendo estudado, o cliente bem atendido, aí você vai para a audiência, aí você está na audiência, aí você faz aquela sua melhor audiência. Porque o cliente, Cami, seja jurídica ou física, sempre vamos ressaltar isso. Ele quer a atuação do advogado ali na audiência. Ele não quer um advogado que concorde, sabe? Ele quer um advogado que defenda ele. Os interesses dele têm que ser defendidos ali na hora. Então, faça uma audiência bem feita. Se der para fazer conciliação, faça um acordo bem feito, que com certeza o acordo é sempre melhor que uma boa demanda, né? O pior acordo é melhor que uma boa demanda. Então, faça uma audiência bem feita, você entregou o resultado com excelência para esse teu cliente. E eu fazia, Cami, exatamente isso no meu escritório. O meu pai, como ele era mais conhecido na cidade, empresário, tinha vários empreendimentos, as pessoas conheciam ele. Aí ele estava sempre disponível para cá e para lá e tal, e conversa com o outro, ele começava a entregar o cartão, fazia network, e além de todos os meus clientes que vinham pela indicação, né, de ser advogado da prefeitura, eu comecei a fazer o meu nome. O meu nome como Karen Correia, que era o sobrenome antes de casar, então era Karen Correia, e que atendia direito de família e direito previdenciário. Ali naquele momento, Cami, o meu nicho foi constituído. O direito de família... Então ficou tanto família como previdenciário.
como previdenciário, porque tinha muito idoso lá que eu atendia e que eu via que eu podia aposentar, tinha deficiente. Na época, Cami, tinha muito aidético, era muito aidético, naquela condição Aham. tenebrosa, assim, que você conseguia auxílio também. Então, eu acabei fazendo meio um projeto social. Atendia no escritório muitas vezes gratuitamente, mas muitas vezes, sabe? Só pelo Eu prazer sou de a estar ali favor resolvendo um do. conflito. Eu sou muito, muito a favor do pro bono. Né? A Uhum. gente fala muito aqui, né? Ah, tem que saber prospectar, tem que saber fechar, tem que saber cobrar consulta. Claro, temos contas para pagar, nós não podemos só sobreviver, temos que também viver, mas o pro bono, ele tem que existir. E você, como advogado humanizado, precisa entender, saber identificar em que momento é o momento de fazer o pro bono. E tem pessoas que precisam. Exatamente, exatamente, exatamente. Você está olhando para a É, pessoa, você pode falar assim, olha, vai ali na defensoria, ou você pode pegar para si e fazer. Isso vai ser uma análise somente tua, só e somente tua. Mas eu sou a favor, que deixo bem registrado aqui. E gostei de saber que você também é. nossa, Camila, perfeita a tua colocação. Eu acho que assim, não tem aquela história de que a gente tem que ter, como que é? Plantar uma árvore, escrever um livro e mais alguma coisa antes de morrer? Eu sugiro que também Perfeito. faça ações gratuitas aí, mas tem que ser genuinamente, né, Camila? Tem que fazer você É, não sentindo é que para se aquilo lá é aparecer, para essencial. ficar, pra ficar falando que só para ficar falando que faz, né? Claro, Exatamente, eu exatamente. não abro meus stories aqui e fico, então, gente, hoje eu aceitei um pro bono. Ah, olha isso e aquilo. A gente comenta assim numa situação, num contexto, por exemplo, como essa live, para deixar claro algumas coisas, né? Claro. E para se posicionar, para mostrar que nós somos a favor, o que dá para fazer, enfim, como nós pensamos. Eu acho que é essencial também, importante. É Mas, ótima inclusive para colocação. É bom. influenciar, né? Para que as pessoas tenham boas referências, assim, e entendam o que pode ser legal para o outro e o que não. Que a gente fala tanto Exatamente. aqui, né, Karen? Ah, olha, vai na caixinha. Cara, quando eu abro a caixinha, eu abro todo dia a minha caixinha aqui nos stories. As pessoas, elas colocam o problema delas, a dor delas da advocacia, principalmente do início, na caixinha. Olha, eu quero sair desse escritório que eu sou associada há tantos anos e quero seguir carreira solo, criar meu escritório, construir minha carreira sozinha e tal, eu ter os meus associados. O que você acha? Olha as coisas que colocam no meu colo, pedindo minha opinião. Claro que a gente não tem Consultoria resposta gratuita, né, absoluta. Camila? Eu abro a caixinha e coloco lá, consultoria gratuita, porque não deixa de ser. Claro que a gente não Exatamente. consegue esgotar tudo, todo o assunto o tempo todo. Mas é uma forma, né, de estar aqui disponível e tudo, ajudando. É propósito. Porque é tempo, Exatamente. dedicação, tem muita coisa Nossa, envolvida. eu fiz isso muito, 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 Camila, mas assim, muito. Meu pai dizia, sim, minha filha. Tipo, às vezes, olha, tá, pai, só mais esse. É O pro engraçado. bono, Aham. As pessoas vinham no hotel escritório e aí eu olhava aquela pessoa, eu até vontade de tirar. Eu falava, não tô acreditando, eu não consigo cobrar nem R$ 10. Sabe? Eu não tinha coragem de cobrar. você E às falou vezes algo não. agora. Não consigo cobrar. Eu já passei por isso. Principalmente quando é caso de violência doméstica, geralmente a mulher ela vive num contexto ali de muita submissão, tanto financeira, principalmente, né? Então, às vezes não tem de onde tirar, não tem de onde arrumar, e a pessoa está correndo perigo. Precisa de uma Ex- medida protetiva, enfim. Você tem que fazer, você não pode pegar uma pessoa, uma mulher dessa, e mandar para a defensoria, ela vai morrer. Porque a violência doméstica, ó, são sucessivas ações do agressor, do ofensor, que vão terminar, que tem tudo para terminar num feminicídio. Se a gente não Sim. age aqui, então nós temos essa responsabilidade também de identificar situações de emergência e agir. Por isso que tem que fazer pro bono. Eu sou muito a favor do pro bono. Não, e é tão legal, Cami, tão lindo, que assim, eu fazia, por exemplo, digamos que lá do seu Pedrinho, tá? Do seu Pedrinho não cobrei nada. Do Joãozinho eu cobrei muito, claro, óbvio, eu não vivia disso, né?
tinha que pagar todos os meus estudos, né? Eu queria estudar muito ainda. Mas aí o do Joãozinho lá eu não cobrava nada. Aí passava, resolvia o problema dele, aposentava, ou separava, ou da Mariazinha, né? Que estava lá numa situação tenebrosa com o pai dos filhos dela e tudo bem. Resolvia aquela situação. De repente passava um mês, 2, 3, 4, sei lá quanto. Camila chegava em casa uns presentes dos interiores da cidade. Assim, ó, cara, eu não acreditava. Era Nossa, pura gratidão, sabe? Eu não sabia se eu recebia, se eu devolvia, enfim. A gente faz de coração e tudo volta, sabe? Então, assim, não estamos aqui, com pessoal, todo mundo certeza que está aqui disso. assistindo, ó, a gente não está aqui para dizer que é para você morrer de fome, que você tem que fazer tudo de graça, tá? Não é isso que nós estamos falando aqui, não. Se Sim. você sentir vontade, faça. Eu tenho um advogado no escritório que uma pessoa me ligou e falou: doutora do céu, eu preciso alguém para entrar com processo agora para liberar minha conta bancária. Foi bloqueada minha conta equivocadamente. Qual é o valor bloqueado? R$ 600. Eu falei: nossa, claro, pode deixar. Vou fazer. Quanto que a senhora vai cobrar? Eu falei: não, a gente não vai cobrar nada. Espera aí que eu vou já resolver isso. Qual é o teu salário? R$ 600. O salário da pessoa era R$ 600. O bloqueio da conta era R$ 600. Ela não tinha R$ 1 para passar o resto do mês. Eu liguei para um advogado que trabalha comigo. Falei: fulana, você pode fazer isso assim, assim, assado, frito, cozido? Não vai ganhar nenhum centavo. Ela quer pagar. Falou que quando liberar a conta vai pagar, papapá. Não vai pagar porque você não vai cobrar. Você topa ou eu mesmo faço? Doutora, pode mandar para mim tal e tal e tal documento, eu faço. Cara, aquilo aí falou: eu quero essa Ah, e aí pessoa sim. parceira comigo para sempre, entendeu? Não ganhou um centavo e fez de graça, liberou a conta dela, ela tá grata pro resto da vida em relação a gente e a ele, né, que foi a pessoa que fez. Então, assim, se vocês se sentirem à vontade, façam, porque tem que ser de coração. Ultrapassado isso, dentro do escritório eu também tinha muita organização. E é algo que eu passo muito para todas as pessoas que trabalham comigo e também nas redes sociais. O fato de você se organizar, como você vai fazer sua rotina, as audiências que você vai fazer, as peças que você vai distribuir. Então, por exemplo, eu atendia um cliente qualquer à tarde lá, já sabia o que era, na manhã seguinte estava distribuída a ação dele no meu escritório. Na defensoria também era a mesma coisa. Então eu já atendia, deixava tudo pronto, no outro dia distribuía a ação, fiz audiência, Camila, era de 8 a 10 audiências toda tarde. Então hoje, 2020, eu não faço audiência, tá? Hoje, 2020, eu não faço audiência, a menos que eu tenha que fazer, mas assim, em regra eu não faço audiência. E aí esses dias, alguém que é novato no perfil, assim como você contou esse aí que não te acompanha e fala besteira por aí, falou: nossa, É. a doutora escreve tanta coisa legal, mas eu queria ver a doutora era fazendo audiência, era botando a Ai, barriga no balcão. Eu falei: olha, olha, eu amo tem que ter isso, uma paciência. Cami, eu amo fazer audiência. Eu fiz minha audiência a vida inteira. Eu fui tanto na conciliação, lá no tribunal, quanto na vara de família, quanto no meu escritório, quanto nos outros escritórios empresariais que eu trabalhei, quanto na Nelson Williams. Eu sempre fiz audiência, eu sempre executei contratos, eu sempre peticionei, eu sempre fui para o fórum, despachei, enfim. Essa E advocacia hoje, raiz, não, né, que eles falam que é uma advocacia raiz, eu sempre fiz hoje, a advocacia raiz. hoje você está num momento, hoje lá no Nelson Williams, o que que você faz exatamente? Eu já sei, mas só para o pessoal saber. Hoje eu faço a gestão. A gestão. A gestão abrange tudo. Delegar, tipo assim, de mostrar pro associado o que ele deve fazer, de entender no que aquele associado é melhor, no que ele é bom. Você falou hoje mais cedo sobre os manuais, né? Comenta um pouquinho sobre isso. Tem manual para Sim, tudo, sobre o que fazer, sobre o que não fazer, para que o trabalho, para que a rotina interna do escritório, porque tem uma demanda significativa, né, muito grande, funcione, para que tudo realmente gire e funcione como deve ser. Fala um pouquinho para nós sobre esses manuais, sobre essa rotina interna. sim. Então, Cami, independentemente da quantidade, né, de processo que você tenha, você vai precisar um pouco menos ou um pouco mais de organização, de padronização, de regras.
certo? Então, atualmente no escritório, até 2017, 2016, peticionei normalmente. De lá para cá, a gente tem uma equipe significativa, a gente tem quantidade de profissionais. Então, todos esses 10 anos que eu estou aqui no estado do Amazonas, eu dediquei inicialmente para estruturar toda a filial. A gente entrou em 2010 com uma filial de uma pessoa. O doutor Sérgio, que é meu sócio, não sei se ele está aqui, eu não estou acompanhando aqui os comentários, tá, gente? Mas vamos lá. O doutor Sérgio, eu, secretária, um contador e deu. E aí, dali para frente, a gente foi caminhando. Esse caminhando, a gente precisou caminhar estruturado. Então, desde o princípio, como eu já sou, por norma, eu já sou por nascimento, uma pessoa mais organizada e gosta de rotinas, de montar a rotina. Então, para mim foi desafiador, mas mais fácil, porque eu gosto de fazer isso. Então, eu fui estruturando passo a passo. Tudo é regulamentado dentro do escritório, Cami. Por exemplo, quando o processo chega no escritório, isso eu estou falando de 10 anos atrás, não de hoje. Aqui em Manaus, na Nelson Williams, mas vamos voltar 10, não vamos voltar mais 19, vamos voltar só 10. Então, o que vai acontecer com o processinho quando ele entrar na porta do meu escritório? Eu e mais uma pessoa, ou eu sozinha. Você sabe, você que está aqui assistindo, olha os time KR aqui, que eu amo esse povo. Gente. Tô vendo. Olha lá, tu tá conseguindo ler, Camila? Eu não tô vendo, mas tá. Tô. Uhum. Tá. Então, assim, você que tem um escritório pequeno, você tem que ser um escritório de uma pessoa. Você é uma sociedade pessoal, advogado autônomo. O que acontece? Você tem a tua rotina? Tenho. Então, quando o cliente vai no teu escritório, ou vai lá no coworking, ou vai lá na OB, o que você faz? Aí você vai colocando isso no papel. Eu primeiro marco, entrevisto ele, preencho o meu formulário, junto a documentação, ouço ele, faço uma nova data para entrevistar, para conversar, né, com ele novamente, distribuo a ação, faço audiência, leio a publicação. Isso tudo são procedimentos que você faz para atender um cliente de uma ação. Certo? Então, isso você sabe tranquilo. Você perguntar para qualquer um, ele te fala em 2 minutos tudo que ele faz no escritório dele para atender aquela demanda. Quando você fala que aquela demanda não é 1, é 10, você tem que detalhar mais aqueles itens. Porque aí não basta assim, ó. Não, um dia eu agendo com ele uma segunda entrevista. Não, já tem que ser assim. 2 dias depois Não você é liga para isso, ele. né? Nossa, você vai queimar a ficha, cartucho com o cliente. O cliente não tem tempo para ficar toda hora te alisando ali, não, indo no seu escritório, ou indo até você, ou se encontrando com você. Tem que ser uma coisa otimizada, né? Exatamente. Então, você vai colocar no papel, você vai pegar o teu fluxo do advogado lá sozinho e vai colocar no papel. E tem advogados que não pensam isso. Não, quando eu tiver 50 processos, eu vou pensar no manual. Quando eu tiver nos 100 processos, aí eu vou fazer um fluxo bem legal aqui para o meu escritório. Quando eu tiver com 500 processos, aí eu contrato um software de gestão. Aí já lascou tudo. Porque aí tu já tá com 500 processos e não tem nada regulamentado ainda. Aí vira um caos, uma zona, não entrega o Daí, serviço direito, não fideliza o cliente. Ai, Jesus, como isso me sobe e ferra o meu sangue, porque a pessoa acha que precisa ter 500 processos para começar a organizar as coisas, ter um planejamento certinho, organizado, um software de gestão do escritório. Não importa se você tem um processo. Escuta isso. Não importa se você tem 5 clientes, você vai correr atrás de ter um software jurídico de gestão para organizar. Se o cliente te ligar depois de um mês, você vai consultar lá, vai ter tudo bem certinho, você já está com a resposta ali, ó, pá, pronto, é isso. O cliente já fica satisfeito, mais tranquilo, ele já vai falar de você para o outro, para uma outra pessoa. É assim que fideliza cliente, o primeiro passo para fidelizar, para manter essa pessoa com você e não ficar insatisfeita. Exatamente. Mas é isso aí. Você aprendeu exatamente como tem que agir. Todo mundo aqui espero que tenha anotado isso. Não deixe para você organizar seu escritório quando você espera um dia vou ter 500 processos, eu vou organizar ele.
A organização tem que partir desde o princípio. E aí eu volto a 19 anos atrás. O meu escritório, com 5 pessoas, com 5 clientes, tinha um software de gestão. Eu tinha uma forma de captar a publicação. Eu tinha uma forma de cadastrar ele no meu software. Eu tinha agenda para ligar para ele de 2 em 2 dias para saber como estava, ou de 5 em 5 dias, ou 10 em 10 dias. Eu contava para o cliente, eu me antecipava para informar ele como está o caso dele, sem ele ficar te ligando. Porque, Cami, se ele ficar te ligando, você vai dizer, que cliente chato. Ele já ligou 3 vezes esse mês para pedir como está meu processo. E por que você não ligou uma no mês para dizer como está? Ele não vai te ligar 3 cobrando. Então, assim, se antecipe. E aí, com a organização, com o desenho dos fluxos, tudo flui naturalmente. Então, os processos vão chegando, o fluxo já existe. E é tão fácil, Cami, tão fácil para todo mundo que está aqui também, você fazer esse fluxo quando você está no início. Coisa mais a mesma básica, coisa, né? que a costureira fala, né? A costureira fala, eu faço uma roupa inteira nova, mas eu não remendo uma, né? É a mesma coisa. Então, você começa Você do comentou... princípio. Desculpa te interrompi, não gosto de cortar as pessoas. Pode me interromper sempre. Você comentou hoje mais cedo que há 19 anos atrás dava para usar o CPJ gratuito, né? Uma dor no coração quando a gente olha para hoje e vê que não é mais assim. Hoje tem vários softwares, que agora até não tenho aqui os nomes deles, mas se você colocar no Google, gente, coloca aí no Google, software gratuito, tem vários. Para até 40 processos. O pessoal tá comentando aqui, ó, sistema Promad é excelente. Ó, Alguém viu? colocou aqui, ó, que a OAB Amazonas está oferecendo um software de gestão sem custo. Olha só sair atrás da informação. É só você entender. O que tem que mudar é o mindset das pessoas. Entender que o teu escritório vai ser uma empresa. Hoje é você sozinho, amanhã você tem 2, depois você tem 4. Você precisa estar com tudo organizado. Então, o fluxo, com toda a tua rotina, você não pensa assim, mas a minha rotina, montar um fluxo de rotina é para quem tem uma grande quantidade de processos que não pode errar. Não. O fluxo de rotina, inclusive, o manual, o regimento interno, é até para orientar como chega no teu escritório. Quando um cliente chega, quem vai atender? Aonde vai ser colocada a documentação dele? Quem vai fazer isso? Vai servir cafezinho ou água? Ele vai ser chamado lá embaixo ou não? Você tem várias perguntas para fazer e tudo isso tem que estar no teu regimento interno. Então, o regimento interno do teu escritório é do teu escritório mesmo sozinha. São regras. Você não tem regra no teu escritório? Por exemplo, você sozinha, você tem. Você não vai trabalhar de biquíni. É uma besteira, mas é uma regra sua. Você não vai fazer isso. Então, o manual o regimento interno, a gente coloca todos os procedimentos do escritório. Ponto. O fluxo de rotina e o manual de procedimento é das atividades que você está executando. Então, você fechou um contrato com um clientinho, uma empresa, mas uma empresa pequenininha que tem lá 3 processinhos só para você cuidar. O teu cliente vai dizer para você, olha, Cami, eu quero um relatório toda sexta-feira, 10 da manhã, hein? Daí você pensa, nossa, mas o cara tem 3 processinhos, ele quer toda sexta-feira, 10 da manhã. Ué, é o cliente. Você vai pontuar o que ele quer. Você vai ter que ter esse monitoramento de contrato. O que o meu contrato, que é mesmo com só 3 processinhos, quer? O que esse cliente pretende? Ele quer um relatório toda sexta-feira, 10 da manhã. Ele quer que eu converse com ele só pelo WhatsApp, não pelo telefone. Não quer ligação. O cliente quer... Enfim, tudo isso tem que estar no manualzinho dele, Cami. Porque depois que ele te disse que ele quer aquilo, você não pode mais errar. Você não pode... Você sabe, Karen, eu estava lembrando aqui. Quando eu era estagiária, o primeiro lugar onde eu estagiei, num escritório, foi o meu primeiro escritório. Eu não estagiei primeiro num escritório, foi na PRF, depois eu fui para uma autarquia, Conselho Regional de Medicina Veterinária, na parte jurídica, depois eu fui para o meu primeiro escritório. Nesse escritório, eu como estagiária só fazia interno, não precisava ir para fora, nem nada assim, fazer cópia, essas coisas, nem carga, eu só fazia interno, peticionava, mas assim, religiosamente, pelo menos eram 2 ou 3 vezes por semana, eu, Camila, e mais a outra estagiária, nós tínhamos que pegar uma planilha do Excel que tinham todos os processos do escritório
E ali tinha o número dos autos, nome das partes e tudo mais. E aí tinha um link que ia direto para a consulta processual. Por que eles faziam isso? E eu tinha que consultar todos os processos, religiosamente, 3 vezes por semana, para colocar a informação lá numa outra planilha, se tinha algo ou não novo. Às vezes não tinha nada, mas, enfim, tinha que olhar. E aí, por que eles faziam isso? Por que eles faziam a gente fazer, os estagiários da época? Que hoje não sou mais estagiário, graças a Deus. Porque não dava para confiar no sistema. Confiar no quê, Cami? Travou? Estão me ouvindo? Eu não escutei, não podia confiar. Os advogados, os sócios do escritório, eles argumentavam que tinha que ser feito isso porque não dava para confiar no software deles, no negócio do push também e tal. Então, assim, creio que isso faz parte da gestão, não é? Sim, dá para dizer, então, né? Hoje em dia, todo software de gestão... Todo software de gestão hoje, do mais simples até o mais avançado, eles têm essa possibilidade, inclusive, de buscar o andamento no site. Então, assim, a gente tem um software, eu não vou fazer propaganda aqui, a gente tem um software que é parametrizado para a minha necessidade, para a necessidade do cliente. Então, ele fala, cliente, o que você quer? E a gente desenha o que a gente quer. E ele altera e padroniza de acordo com o que a gente precisa. Mas quem tem quantidade pequena que não precisa de padronização, que é o básico, uma leitura de publicação, uma atualização de andamento, tudo no software. Só que tem um grande detalhe, Cami, o software, ele não se alimenta sozinho. Exatamente. Daí que esse é o entrava grande o meu trabalho problema. na estagiária. Ele não se alimenta sozinho. Se a estagiária naquela época, toda vez que ela tivesse que entrar, Camila, tivesse que entrar no site, verificar o andamento, esse andamento fosse colocado no sistema, a próxima entrada já puxada, se tivesse atualizada, algo que por incluísse. exemplo, é que tinha processo de todo tipo, assim, de vários lugares do Brasil. Tanto competência federal como estadual. Não Então, tem uma problema, coisa era... Cami. Tudo E aí, tá se lá. tivesse alguma atualização, eu tinha que colocar essa informação lá no CPJ. Era religiosamente, 3 vezes por semana. É Tinha isso. o trabalho mecânico ainda. Isso faz parte, sim, da gestão. A gestão é você manter o controle e a organização de tudo. Então, cada detalhe do processo, cada andamento do processo, cada ligação que o cliente fez, cada acordo que o cliente autorizou, tudo tem que estar no teu software de gestão. É através dele que vão sair todos os relatórios. Mesmo que você tenha só cliente pequeno, não importa. Mesmo que você atenda só consumidor. Exatamente. O pessoal falando que também faz isso aí que eu faço. Toda sexta-feira, pois é. Mas vai passar, é só uma fase. Ô, Karen, aproveitando que nós estamos falando sobre isso, bom, estamos falando para o iniciante que já trabalha sozinho, ou é autônomo, ou ele vai se cadastrar como uma sociedade unipessoal, ele vai permanecer sozinho, mas ele é uma sociedade unipessoal a título e a fim de melhorar a tributação dele, né? Ele vai ter um CNPJ, tudo bem bonitinho. Tanto faz, ele é sozinho, nessas duas opções, sozinho. Ele vai fazer esse trabalho. Em que momento, como que essa pessoa que está sozinha, o que tem que acontecer para ela identificar que ela está no momento correto de começar a pensar em montar equipe? Ou contratar um estagiário, ou uma secretária, ou vai ter os dois. Devo ter um associado. Como que essa pessoa vai identificar isso? Em que momento que isso acontece? Bom, Cami, eu acho que depende exclusivamente da demanda. Porque você continua sendo o mesmo advogado competente que você é para um processo. Você é o mesmo advogado competente para 2. Você é o mesmo advogado competente para 3. Quando você tem 55 processos que ao mesmo tempo vão ter 25 audiências na mesma semana, ou audiências nos mesmos horários, ou prazos vencendo no mesmo dia, e aí não são uma contestação ou uma inicial, são 20, são 18, são 35. E estou falando de número pequeno, entende? Você já vai perceber que você não vai conseguir fazer isso.
sem perder a tua qualidade técnica, sem conseguir dar atenção para o teu cliente, sem conseguir seguir todo aquele fluxo que você desenhou. Então, você sozinha fala, nossa, eu estou crescendo muito. Por quê? Porque eu sou organizada, eu atendo bem meu cliente, eu faço meu marketing bonitinho, eu dou um feedback para ele, eu entrego um projeto de excelência para ele, eu faço aquele tete a tete com ele ali, eu dou notícias, eu tenho um WhatsApp disponível para o meu cliente consumidor e tal, tudo bonitinho. Só que quando você tem 2, 3, 4, 5, 10, 15, 50, você não vai conseguir. É quase impossível você conseguir. E aí você, com a sua demanda, é que vai conseguir estipular, estabelecer esse momento. E eu sugiro que a primeira aquisição, a primeira contratação, seja alguém, pode ser um estagiário, pode ser um advogado, mas alguém que tem um perfil oposto do seu, tá? Perfeito. E que faça atividades que muito você importante. já não... O perfil que encaixe no seu, que é aquele oposto que encaixa na engrenagem. Então, por exemplo, de todas essas atividades, você vai relacionar lá. O que a Cami faz no dia dela, na advocacia dela? Você relaciona. Eu peticiono, eu vou lá no fórum, agora não, né? Porque é tudo virtual. Eu acompanho o processo, eu faço audiência, eu atendo o cliente, relaciona tudo que você faz. Tudo, 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 tudo. Eu gero guia, eu entro no site, eu solicito o documento do cliente, Nossa, eu vou em tudo. Você coloca tudo que você faz. Vai ter uma lista de 30 itens lá que você faz. Aí você vai fazer, sabe o quê? Você vai riscar, grifar do ladinho de amarelinho. Aquilo que não se quer fazer. Exatamente. E aquilo que você... isso aqui, se eu não fizesse, ia ser muito legal, porque é duplicar a minha capacidade de fazer aquilo ali que eu amo. Outra então, coisa você que ia tira trazer mais resultado. Exatamente, porque você vai fazer aquilo que você está especializado naquilo. Você vai fazer aquilo que você gosta, efetivamente. Então, você vai tirar aquilo que você não gosta tanto, que não é tão adequado ao teu perfil, porque todos temos um perfil. E não é uma questão de enjoado. Ah, não gosto de fazer isso aqui, não. Ah, você tem algo que você gosta muito, tem algo que você não gosta, né? Então, você separa ali o que você não gosta de fazer e aí você seleciona uma pessoa com aquele perfil, que geralmente é um estagiário, que quer aprender, que quer ajudar, que para ele, aquilo que você não gosta é fundamental para ele. Ele tem que saber, ele tem que aprender, né? Ele tem que aprender, exatamente. Então é fácil você conseguir pessoas que façam o que você não gosta, porque para esse estagiário, aquilo ali é maravilhoso. Ele está aprendendo dia a dia. E aí você tem aquele teu suporte, e ali você começa o caminhar de uma controladoria jurídica. Eu sou defensora da controladoria jurídica há 20 anos. Eu tenho controladoria a vida toda. E agora é uma temática, não sei, Cami, se os teus seguidores tratam disso também, mas é uma temática que está muito em voga, né? Falar de controladoria jurídica e define para o pessoal controladoria jurídica, se tivesse que dar um conceito. Controladoria jurídica é alguém, no caso, se você está falando só de uma pessoa, né? No meu caso, são várias pessoas que fazem toda a atividade administrativo-jurídica de suporte do advogado. Então leitura de publicação. Por exemplo, eu vou dar vários exemplos. Na minha controladoria, por exemplo, vamos colocar lá, tenho 11 núcleos. Ou seja, 11 atividades diferentes que não são realizadas pelo advogado que faz a contestação. Então, por exemplo, o protocolo, o cadastro do processo, a extração das guias, o pagamento, a solicitação de documento do cliente, tudo que é administrativo jurídico, que não precisa de capacidade técnica para defender ou para acionar o teu cliente, é algo que a controladoria vai fazer. Além disso, ela vai fazer toda a gestão administrativa do escritório. Todos os relatórios são gerados por ela. Então, a Cami é a técnica e ela vai dizer, fulaninha, eu preciso de um relatório para saber quantos processos eu tenho aqui no escritório. Em 2 minutos, ela vai dizer, doutora, você tem 15 processos ativos aqui no escritório. É uma atividade administrativa. Indicadores. Qualquer atividade, digitalização de um documento, uma coisa muito simples. É uma atividade administrativa. Então, a controladoria jurídica,
ao meu ver, ela está no mesmo patamar da equipe técnica, no mesmo. Tanto Entendi. e acho isso que os meus são todos advogados. Tem Entendi. controladoria Então, jurídica um que não advogado são pode fazer advogados. parte da controladoria, um estagiário pode fazer Ou parte da controladoria, não tem assim, ah, tem que ser uma secretária e pronto. Não tem não. essa Tem regra, assim. escritórios que preferem ter assistentes jurídicos e não advogados. Claro, custo, enfim. Eu não. Por quê? Porque a minha qualidade técnica, como eu sempre falo, tem que ser de excelência, não pode baixar um minuto. Um dia. Então, o advogado que faz, a pessoa que faz o cadastro, ela faz o cadastro, mas ela analisa aquela inicial, ela já olha se tem algum detalhe ali que precisa ser informado para o advogado, ela já faz aquela observação, ela já manda o resumo do processo. Ela é advogada, igual aquele que vai fazer a defesa. O advogado que está solicitando documentos do cliente, que a gente chama de subsídios, o advogado tem que ser fera. Ele tem que olhar a inicial e entender o que ele vai pedir para o cliente. Então, tem que ser um Perfeito. advogado. Óbvio que a gente vai fazer uma parceria, o técnico vai dizer, olha, controladoria, você pede isso, mais isso para o cliente. Óbvio, pode ter essa parceria também, mas o advogado que está solicitando, ele tem que ter conhecimento técnico. O advogado que Perfeito. vai cuidar da pauta de audiência, é só cuidar da pauta de audiência, pode ser uma planilha de Excel e ponto. Ok, quem vai orientar o advogado que você vai contratar para ir na audiência? Quem vai orientar o preposto, caso seja uma empresa? Ou quem vai orientar o teu autor ali para não chegar lá e queimar o filme e contar tudo que não deveria contar? Né? Então, assim, toda a equipe técnico-jurídica, administrativo-jurídica, ao meu ver, é importantíssimo para um escritório. Acima de 100, 200, 300 processos, tem que separar essas atividades. Do mesmo jeitinho que eu falei agora, que você vai relacionar todas as atividades do advogado e vai extrair o que é administrativo, em grande quantidade é a mesmíssima coisa. Só que em grande quantidade você tem que ter muito mais atividades detalhadas e separadas. Então, chega ao ponto de você ter um advogado o dia inteiro para solicitar determinada guia e outro para solicitar outra. Então, assim, pela quantidade. Claro que se fosse menos, um faria aquelas duas atividades. Então, o importante da controladoria, do modo geral, é separar a atividade jurídica da atividade administrativa. Para quê? Para que o técnico tenha 100% do seu tempo para se dedicar a fazer a melhor inicial, a melhor contestação, o melhor recurso e conseguir entregar um trabalho de excelência para o cliente. E isso tem que ser monitorado. Então, eu, como gestora, eu não posso permitir, em hipótese alguma, que alguém dos meus que estão aqui na live se equivoquem e causem um prejuízo para o cliente. Eu estou ali para fazer o controle de tudo isso. Então, a gente tem reuniões constantes, treinamentos constantes, alinhamento com o cliente constante. Isso foi sempre. Não é só hoje na quantidade grande. Há 10 anos atrás, Desde o quando eu morava em comecinho. Curitiba, trabalhava em Curitiba a mesma coisa. Trabalhava em Curitiba num escritório de médio porte. Curitiba era médio porte. Trabalhava para as seguradoras. Mesma coisa. O atendimento do cliente tem que ser de excelência. Para isso, eu preciso do quê? Do advogado focado na peça. Sim, e as outras atividades? O que eu faço? Vou terceirizar uma empresa para fazer isso? Não. Eu vou fazer um departamento separado do jurídico que vai dar todo esse suporte para a equipe técnica. E aí você consegue um sucesso quase que absoluto e a satisfação do cliente. Nossa, incrível, Karen. Adorei, de verdade. Eu acredito que essas 70 pessoas, né? Chegamos a 70 na média ali, agora tá diminuindo um pouquinho por conta do horário, acredito. Foram Sim. muito beneficiadas pelas informações que você trouxe, pelo que a gente debateu aqui, mesmo que brevemente, né? Porque uma hora é pouco, mas Bom, de verdade mesmo. Muito obrigada. Não é, essas informações aqui não é em qualquer esquina que a gente consegue, né? Então, eu não sei se vai dar uma hora já, porque a gente saiu e começou uma live, né, um pouquinho eu depois. não vi, Cami, eu não vi. Mas o que eu quero? Eu quero que o pessoal tire print. Se essa live te ajudou, Fazer um se essa coraçãozinho live assim, ó. foi boa para você, tira o print. Não é para gerar audiência para mim, para Karen, é para que isso chegue a mais pessoas, porque eu vou deixar salva essa live Ah, por horas. Cami, Fale, deixa eu te interromper agora, tá? pode falar. Primeiro, agora eu sou convidada hoje, tá? Então hoje eu vou falar.
Vai, pode falar. Então, primeiro eu queria agradecer a essas 70 pessoas que estão aqui, agora 50 pessoas. Do fundo do meu coração, eles sabem que eu estou no Instagram até o momento exclusivamente para passar o que eu sei. Pode não ser muito, mas é prático. É uma experiência de vida que você só vai adquirir daqui 20 anos a mais. Então, assim, são experiências que a gente não consegue passar aqui em uma hora, porque são muitos detalhes, muitos detalhes. Então, assim, eu agradeço aqui. Nós ficamos hoje mais de uma hora conversando, gente. Viu? É muito fácil de passar o tempo aí. A cada conversa dessa, a gente consegue apresentar algo diferente, né? E lembrar de alguma coisa que possa ajudar alguém, agregar. Então, eu que estou exclusivamente no Instagram para isso, eu fico muito contente em ter essas pessoas aqui presentes, esse horário, no sábado, para ouvir alguém que o teu público, por exemplo, não me conhece, não sabe quem eu sou. Os meus vieram atrás de mim, coisa que eu adoro. Então agora eles vão conhecer. E eu queria fazer então aqui, Cami, um lançamento. Olha, tô falando lançamento, né? Então, assim, deixa eu colocar aqui o cabelo. Deixa eu falar. A partir da terça-feira, eu vou estrear de pessoas que não usam o Instagram diariamente, que não usam, Calma aqui, travou tudo e não te ouvi. Será que tá próximo do horário? Não, né? Não, é que travou tudo aqui por conta que eu coloquei o carregador, daí aparecem umas mensagens. Repete só o que você estava falando, por favor. Tá. Então, primeira coisa, o meu agradecimento. Cami, a gente vai fazer uma carinha de feliz e um coraçãozinho, eles vão printar agora. Tá bom. Será que eles estão vendo? Vamos printar agora. Então. Capricha no print, gente. Porque, Cami, eles ficam tirando foto e eu falo assim, ó. Eu gesticulo, a boca sai tudo assim, né? de brava. Eu saio toda desconcertada nos prints. Doutora Karen é uma gestora visionária. Ai, gente, eu queria olhar os elogios, mas não dá. Tá, então assim, ó. A partir da terça-feira, eu vou lançar vou apresentar o canal do YouTube. Eu criei esse final de semana sozinha, eu lá montei tudo. E aí, a partir da terça-feira, então eu vou disponibilizar os vídeos para falar do que eu sempre falo, das coisas que eu falo aqui no Instagram. Eu tive várias solicitações de pessoas que não usam o Instagram, mas que usam o YouTube para busca e tal. Então pediram para eu criar. Eu estava me enrolando, Cami, há muito tempo para fazer isso. E aí eu tirei o final de semana, coloquei tudo lá, todos os vídeos lá, estão no privado ainda. Então, vou liberar a partir da terça-feira. Mas eu queria que esses 48 que estão aqui fossem agora, nesse momento, lá no canal Karen Hartmann. Se inscrever no canal Karen Hartmann. Não tem conteúdo. Vou apresentar o vídeo a partir da terça-feira. Inclusive, o vídeo da abertura também só na terça-feira. Mas eu queria que vocês fossem lá. Olha, prof! Linda! Que vocês fossem lá, se inscrevessem no canal e me apoiassem, gente, sério. É uma vida que não é fácil, né? Coloca nos stories. Tira um print lá do canal. Vou colocar, sim. Inclusive, ele está sendo editado, mas como eu ia ter a live contigo, eu queria já apresentar aqui para que todo mundo fosse lá, se inscrevesse, só para isso. Mas ele ainda vai cair no ar. Então, esse era meu recadinho. Segundo, eu queria agradecer a Camila por essa oportunidade. Eu adoro falar da advocacia, eu adoro injetar ânimo nessa juventude. Eu acho que a gente tem muito, muito, muito que conversar, a gente tem muita experiência para trocar. E vocês, jovens, eu sempre falo isso para os meus, tem muita coisa para me ensinar. Eu aprendo diariamente com a mente aberta deles, né? Então, assim, não é uma aula, foi um bate-papo, a gente falou pouca coisa, né, nesse espaço de tempo que a gente tem aí, mas eu queria do fundo do coração agradecer a todo mundo. Coloca os coraçõezinhos, a live não vai ficar salva, eu avisei vocês. Então, quem assistiu, quem não assistiu, não dá mais. Vai ficar até meia-noite, porque, na verdade, hoje não tem aula.
Por que eu tava deixando até meia-noite? Pro pessoal que tinha aula durante a semana de noite. Mas como hoje é Entendi. sábado, já era. Vou fechar aqui, eu vou apagar. Tu Não vai podia ficar fazer salva, assim, ó. Tu tinha que fazer assim, ó. Tu fecha, salva no teu IGTV por 5 minutos, eu baixo ela e não. guardo Ok, comigo, perfeito. Vamos tá fazer bom? isso. Então, muito obrigada a todo mundo que estava aqui de novo. Não sei se alguém tiver alguma perguntinha, será que tem alguma perguntinha, alguma colocação? Eles foram escrevendo já, né? Eu só não sei se Eu tem, acho se que tem. vai. Mas pode encerrar, a live vai encerrar a qualquer momento aqui. O Insta vai cortar a gente. Tá, então para mim ok. Não, então para mim ok. Então Então é encerra para isso. não, para Gente, você poder salvar. Um beijo para muito todo mundo. obrigada. Karen, muito obrigada de novo. Você sabe de tudo, né? Falamos hoje. Agradeci você no começo, agradeci agora no final. Não tenho. Falta palavra para agradecer. Tem coisas que a gente não consegue nem agradecer com palavra. Muito obrigada por estar Foi aqui, tá? Por ter um dividido prazer tanto com a gente imenso e conhecer pelo você. contato que a gente tem mesmo, sabe? É um contato genuíno. Eu vejo isso, Isso. assim. E a nossa conexão, as conversas, os assuntos que a gente troca, tudo é muito sincero. E é raro ver isso hoje em dia, de alguém que está numa posição, né, como a sua. Então, muito obrigada. Obrigada, gente, pela atenção, por Obrigada a estarem aqui. todo mundo. Parabéns pela dedicação de todo mundo, viu? Vou fechar a live. É isso. Boa noite, bom Tchau. descanso. E até amanhã, que amanhã tem mais, hein? Tchau. Tá bom. Tchau.